diz assim a palavra: e lhes disse, a Raabe que está dizendo: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para conosco, também delos hareis para com a casa de meu pai, e que dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, de minha mãe, como também a dos meus irmãos e as minhas irmãs, contudo, o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Digam todos amém. Amém. Assente aí no seu lugar. Vê se dá para todo o diaconato, toda a liderança sentar também. E aquilo que Deus, Ele tem preparado para nós, nós precisamos conhecer. Quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, ela também entra com propósito. E nós não podemos abrir mão de ouvir o que Deus, Ele tem preparado para nós nesse dia. E às vezes, o diabo, ele é tão sutil, que ele quer de todo jeito que você não ouça, para que você não viva as promessas de Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora, que todo espírito, meu Deus, de engano, todo espírito de torção da palavra, todo espírito de inquietação, vai sendo queimado aqui agora em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor Deus que dê entusiasmo a cada um que aqui entrou, de ouvir a tua palavra, de prestar atenção, de alimentar nesta manhã o seu espírito, para que venha, ó Deus amado, surtir efeito na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero falar hoje sobre essa mulher chamada Raabe. E eu quero falar sobre 5 características dessa mulher que fez com que ela e a sua família fosse salva. Nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida e que através desta palavra você vai ser entusiasmado, incentivado, encorajado a tomar essas 5 decisões para que você possa ganhar a sua família para Jesus. Porque são decisões que às vezes nós ficamos como quem sonha, dormindo, enquanto Deus quer falar com a nossa família, com a nossa casa. E hoje, Deus quer falar sobre essa mulher chamada Raabe. Eu acho interessante o agir de Deus. Eu estava falando com Deus, me parece na terça-feira. Eu estava caminhando mais Francisco. E quando caminhando, eu disse para o Francisco assim: Deus há de me dar a palavra para domingo para as famílias. Porque até agora eu não sei o que vou pregar domingo. E quando eu terminei de falar, andando, Deus me deu essa palavra. E eu disse assim: Senhor, o Senhor é lindo demais, né? Por isso que eu sou apaixonada pelo Senhor, porque o Senhor fala. O Senhor, então, o que eu quero falar com isso? É que Deus é que colocou essa palavra no meu coração.
Hoje eu estou abrindo a minha boca, mas o Espírito Santo é que vai falar. E quando o Espírito Santo fala, nós precisamos ouvir, porque aquilo que ele fala é cura, libertação, é transformação que está sendo lançada sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a palavra de Deus diz aqui algo sobrenatural. A primeira coisa que eu quero tirar, que Deus manda falar nesta manhã para cada um de nós, a primeira coisa é o conhecimento que a Raabe tinha das coisas de Deus. Primeira coisa que Deus está falando para se ganhar a nossa família é conhecer a palavra de Deus. Diga, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que a Raabe, ela fala para os espias que foram até Jericó para conhecer o lugar, para ver o que estava acontecendo. Olha o que é que ela falou. Bem sei que o Senhor Deus dessa terra vos deu essa terra. Ela disse, olha, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas. Olha, aquela mulher, mesmo sendo uma mulher que estava fora da presença do Deus vivo, não conhecia ainda o Deus vivo, ela estava procurando conhecer, ela estava buscando saber quem é aquele Deus que estava fazendo maravilhas, que estava fazendo grandes coisas na vida do povo de Israel. Olha para você ver, existem pessoas que querem ganhar sua família para Jesus, mas nem eles mesmos têm a certeza da salvação, nem eles mesmos conhecem a palavra de Deus. Como levar a família a Jesus? Como levar a família a Jesus, se nem mesmo conhece quem é o Deus que você serve? A Bíblia diz aqui que Raabe, ela estava ligada, ela estava sabendo tudo o que estava acontecendo na vida dos israelitas, na vida do povo que estava vindo, e onde eles passavam, Deus operava. Ela estava dizendo que, olha, eu sei que Deus, o Deus de vocês, abriu o mar para vocês passarem. Ela sabia a história, ela conhecia a palavra, ela sabia o que Deus estava fazendo, a ponto dela dizer, o Deus de vocês é o Deus do céu e da terra. Aquela mulher, ela tinha consciência de quem era o Deus daqueles homens que estavam indo ali para espiar aquela terra. Minha irmã, meu irmão que está aqui, você sabe quem é o Deus que você serve? Você tem visto a história, você tem comentado, você tem visto os milagres que Deus está fazendo? Você está prestando atenção o tempo que você está vivendo? Aquela mulher, ela estava conhecendo a palavra. E ela estava de olho, olha, ela era uma mulher que estava ligada, ela estava sabendo o que estava acontecendo, ela estava sabendo, ela disse, olha, eu sei que aonde vocês passam, olha, aonde vocês passam, o povo está com medo de vocês. Ela sabia que, olha, eu estou sabendo que vocês estão passando e destruindo tudo, e Deus está colocando na mão de vocês tudo. Ela sabia que aquele Deus daqueles espias era o Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que Deus está falando nesta manhã é para que nós venhamos conhecer realmente, entender realmente o Deus que nós servimos. Quando nós conhecemos esse Deus, quando nós entendemos esse Deus, nós não temos medo de levar a palavra dele aonde é que nós estivermos. Aquela mulher, ela tinha conhecimento da palavra. Segundo, aquela mulher intercedeu pela sua família. Ela chega para os espias e ela diz assim, olha, eu sei que vocês, onde vocês passam, estão destruindo tudo. Ela sabia que eles vinham para Jericó e eles iam fazer um estrago ali, ia acabar com tudo. Mas ela disse, mas olha, salva a minha família, salva eu e a minha família, minhas irmãs, meus irmãos, meu pai e a minha mãe. Será que você tem intercedido pela sua família? Será que você tem realmente lutado em oração pela sua família? Você tem clamado pela sua família? Ou você tem deixado a sua família de lado?
A Raabe poderia muito bem ter falado: olha, deixa eu ir com vocês, deixa eu ir embora com vocês, eu quero ir para onde vocês forem. Mas não, ela disse: eu quero, olha, salva a minha vida, salva a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e as minhas irmãs. O amor que ela tinha pela sua família, o amor que ela expressava pela família, era um amor que ela sabia que aquele povo, os espias, o povo de Israel, eles viriam, eles iam destruir tudo, mas ela disse: mas salva a minha família, não deixa a minha família perecer. Meu irmão, nessa corrente da família, nós estamos lutando, nós estamos numa guerra para que Deus, Ele venha salvar a nossa família, porque eu não aceito que nenhuma unha da minha família fique aqui. Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, a minha família também vai subir. É isso que vai acontecer. Bata a palma e dê glória. E a terceira coisa, aquela mulher correu risco. Você sabia que a Raabe, ela estava numa situação que ela estava correndo o risco de morrer a qualquer hora. Imagina bem, aquela mulher era uma prostituta. O rei foi atrás dela para saber, porque o rei ficou sabendo que aqueles homens estiveram na casa dela. E o rei veio para saber onde estavam aqueles homens. E aquela mulher esconde os espias na casa dela. E o rei não fica sabendo. Correu risco. Aquela mulher correu risco porque ela deixou aqueles homens dentro da sua casa. Alguém poderia ter visto. O rei poderia mandar fazer olhar toda a casa dela. Em todos os sentidos, se você for olhar a vida de Raabe, ela poderia morrer a qualquer hora. E não só ela, como a família, porque nesse tempo aqui, quando um errava, era toda a família que morria. Você que conhece a história, aqui mesmo no livro de Josué, quando o povo de Israel, eles estavam para destruir a cidade de Ai, o que acontece? Deus tinha dado uma ordem àquele povo de que eles não pegassem nada da cidade. Mas Acã, um homem chamado Acã, ele vê o ouro, a prata, ele não consegue deixar aquilo ali para lá. Ele pega tudo, põe na capanga, vai embora e põe debaixo da sua tenda. Mas o povo de Israel não venceu aquela batalha. E Deus então disse: olha, sabe por que esse povo não venceu? Porque tem um aí contaminado. E para encurtar a situação, eles olharam até chegar na casa de Acã. E Acã então disse que ele tinha pegado o ouro e a prata, que Deus tinha mandado destruir tudo. E quando foi fazer justiça, eles pegaram Acã. Se você ler aí no versículo 7, 8 mais ou menos, você vai ver, eles pegaram Acã, pegou toda a sua família, todos foram mortos. Naquela época era assim. Se Raabe tivesse sido pega, ela seria morta, ela e toda a sua família. Mas ela correu risco. Meu irmão, quantas vezes você não quer correr o risco de pregar para o pai, porque está com medo dele ficar com raiva? O risco de pregar para a mãe e a mãe te mandar embora de casa. O risco que você tem até mesmo de pregar, até mesmo de ser batizado das águas. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que ela disse para o noivo: olha, eu ainda não batizei por causa da minha família. Minha família, ela já conhece a palavra, ela já está cheia do Espírito Santo, ela está uma bênção, mas ainda não batizou por causa da família, não quer correr risco. E eu estava dizendo para ele: mas é pelo contrário, a hora que ela tomar a decisão do batismo, ela está abrindo portas para a salvação da família dela. Precisamos correr riscos. Risco, você que tem medo de ser, olha, o medo de perder o noivo, de perder o namorado, o medo de perder o marido, medo de perder a esposa, não quer correr risco, não quer correr risco.
isso a família continua sem salvação. Por isso que a família continua sem conhecer a palavra. Mas a Raabe não se preocupou com nada. Ela queria a salvação da sua família e ela correu risco de morrer em todos os sentidos que ela estava aqui, olha. Ele manda colocar o fio de escarlata. Aquilo ali estava ali, poderia ser algo que eles vissem e a condenassem. Mas ela correu risco. Qual é o risco que você não está querendo correr, minha irmã? Qual é o risco que você não está querendo correr, meu irmão? Pois nesta manhã eu quero te liberar para você correr risco, para que a sua família seja salva. Corra risco deles achar você chato, corra o risco deles acharem você enjoado, corra o risco deles mandarem você embora, mas não deixe de pregar a palavra, não deixe de orar pela sua família, porque Deus tem pressa em salvar a família. Alguns não querem correr risco de ser chamado de careta. Corra esse risco. Eu lembro quando Francisco nós tínhamos aceitado Jesus como Senhor. E a primeira vez que nós fomos na casa dele, na família dele lá no interior, já convertido, ele foi tremendo as bases, mas ele sabia que ele estava correndo riscos. Mas ele chegou ali com autoridade. E o pai dele disse: ô meu filho, você mudou de lei. Os antigos, né? Você mudou de lei. E ele disse: não, pai, eu só aceitei Jesus como Senhor. E ele falou com o pai dele de uma forma. Tenho muita saudade do meu sogro, que ele era um homem muito agradável, um homem muito bom, um homem carinhoso. Foi o que realmente, o único que de cara me aceitou quando eu cheguei naquela cidade. E eu lembro dele assim, Francisco falava de Jesus para ele, e também era o único que entendia o que estava sendo falado. Mas Francisco correu riscos, os tios, os primos, os parentes, mas foi um risco que hoje eles respeitam Francisco de uma forma assim impressionante. O respeito com que eles têm com ele. Sabe por quê? Porque ele correu risco. Quando se corre o risco, minha irmã, você está com medo porque tem gente que vai parar de conversar com você? Está com medo? Eu lembro de quantos amigos eu e Francisco tínhamos. Aqueles que gostam de ir na sua casa comer sua picanha, tomar o seu refrigerante, naquela época a sua cerveja também. E aí o que acontece? De repente eles descobrem que você agora é crente. E aí que de repente você vê que sua casa começa a esvaziar. É um risco que se corre, mas também por outro lado você corre o risco de prosperar. Porque foi assim com a minha vida. Enquanto eu pagava cerveja, Francisco pagava cerveja para todo mundo. Olha, pagava picanha para todo mundo e pagava tudo para todo mundo. Nós tínhamos o chamado amigos. Mas quando descobriram que nós aceitamos Jesus e nós corremos o risco de falar com eles, agora nós somos de Jesus, a casa esvaziou. Mas a casa esvaziou, mas também eu ganhei a minha casa própria. Eu ganhei também, olha, eu ganhei a salvação da minha alma. E as coisas fluíram dentro da minha casa. Por quê? Porque aqueles que diziam meus amigos não queriam o meu Deus, não queria aquele que mudou a minha história. Mas eu conquistei tantos amigos. Olha os amigos que eu conquistei. Olha, aos amigos que eu amo, os amigos que hoje eles estão do meu lado. Isso é que Jesus faz. Não tenha medo de correr risco. Não tenha medo de correr risco. Porque aquela mulher, ela correu risco pela salvação da sua família. Aqueles que entram na sua casa só para te explorar. Aqueles que entram na sua casa e você pensa: oh meu Deus, esses dias mesmo uma pessoa me procurou, não lembro quem. Ai pastora, os meus amigos, ô irmã, deixa eu te falar, você só vai saber quem é seu amigo de verdade quando você disser que agora a sua vida, você está bem, você está com paz, você está com alegria, que Jesus restaurou a sua sorte, que você hoje não bebe mais, que você hoje não fuma mais, que você hoje tem saúde, que você hoje tem paz no seu coração. Se ele for seu amigo, ele vai ficar feliz com isso.
Mas se ele for somente aquele sanguessuga, ele vai sumir. Não tenha medo de correr riscos. O quarto, aquela mulher coloca o fio de escarlata em sua casa. Minha irmã, sabe o que é o fio de escarlata? Os espias disseram para ela: olha, para fazer a diferença, você vai ter que pendurar um cordão de escarlata vermelho na sua casa. Porque quando nós estivermos aqui derrubando essa muralha e quebrando tudo, a sua família, quando for visto o fio de escarlata, ela será salva. Sabe o que é o fio de escarlata, minha irmã? Sabe o que é o fio de escarlata, meu irmão? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Sempre foi assim. Quando Israel foi sair do Egito, o que Deus manda aquele povo fazer? Passa o sangue de cordeiro, de carneiro nas portas e nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vier, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar por cima, mas a casa que tiver a marca do sangue, ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Xaravacandalabachuri cantalamas. A marca do sangue de Jesus. Hoje, minha irmã, meu irmão, a marca está dentro de nós. Nós somos a marca de Cristo aqui na terra. Quando você é alguém que dá glória a Deus dentro da sua casa, quando você é alguém que dá testemunho dentro da sua casa, é o fio da escarlata que está lá dentro, para Deus usar para a salvação da família. Testemunho, meu irmão, é o maior remédio para a salvação da família. Não é de muito falar. Quem gosta de muito falar, enfada. Não é mesmo? Você pega um filho, você fica falando na cabeça dele. Às vezes, quando eu vejo umas mães desorientadas com o namoro do filho, da filha, eu digo: para de falar, só ora. Resposta, ela vem de Deus. Porque quanto mais você fala, mais se apaixona. Quanto mais você fala, mais gosta. Quanto mais você fala, mais o negócio esquenta. Mas quando você para de falar e você começa a orar, não é você mais que age, é o Todo-Poderoso que vai agir. É o poderoso que vai fazer a obra, igreja. É isso que nós precisamos entender. Às vezes você fica lá na sua casa falando de pecado de todo mundo. Você quer ver o crente chato? É aquele que acha defeito em tudo, que acha pecado em tudo. Ele só fala do pecado, nunca fala do amor de Deus. Chato, que adora apontar o dedo para todo mundo. Deixa de ser chato. Você era um estúpido também. Por que hoje não tem paciência com a família? Se Deus custou chegar em você, eu falo por mim. Por que não ter paciência com as pessoas? Se Deus teve paciência comigo, se a minha irmã que pregava para mim, meu cunhado, teve paciência comigo, quantas vezes ela chegava na minha casa, ela deixava uma cartinha para mim, na minha casa, naquela carta, ela falava assim: minha irmãzinha linda. Ela começava assim a carta: Nenzinha, que ela me chamava de Nem. Nenzinha. E ali ela dizia, falando de Jesus, não me apontava dedo para nada. Nunca me apontou o dedo e disse: você está em pecado, você é pecadora. Nunca. E ela dizia: Jesus te ama. Ela escrevia para mim, que eu tenho carta até hoje: Nem, se você conhecer Jesus. Ela falava isso comigo: o dia que você conhecer Jesus, você vai ficar apaixonada. As cartas que ela escrevia para mim. E ela dizia: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Toda vez que ela ia na minha casa, ela deixava para mim uma cartinha. Mas ela nunca falou de pecado comigo. Eu que escutava aquelas músicas na maior altura, que os vidros da janela ficavam balançando. Até hoje eu gosto de escutar música alta, não gosto de escutar música baixa. Mas eu escutava aquelas músicas naquela altura. E aquelas músicas mais loucas do meu tempo, né? Que louca é as de hoje, né? Mas eu escutava aquelas músicas. E
e ficava ouvindo aquilo ali, achava... Eu tinha prazer de saber que a minha vizinhança estava escutando também. Eu ficava feliz porque eu achava assim, nossa, eu tenho um bom gosto terrível. Esse povo tem que escutar isso, tá tu gostando também. E eu abria as janelas da casa toda e punha aquelas músicas de Jim Joplin, que era só grito. E gritava junto também, que eu também cantava junto. Você está entendendo? E eu punha aquelas músicas e cantava junto. Eu gostava demais do Belchior, que ele tinha aquele bigode, parecia com o Francisco. Pessoa apaixonada é bobo demais, gente. Aí eu ficava, foi por medo de avião. Eu cantava aquele ali na altura. Nossa. É umas coisas... Não, mas naquela época eu tinha muito bom gosto. E eu cantava. Eu ia cantando e punha as músicas no último volume. Minha irmã chegava lá, eu estava na Rita Lee. Arrebentando. Que coisa, né? E ali eu punha Zé Ramalho. Não tinha igual, não tem, nunca existiu, né? Um igual que é Zé Ramalho. Na parte musical, né? Não estou nem falando da letra. O Fagner. Eu já orei tanto por Fagner, que eu já sonhei com ele mais de 5 vezes, eu pregando para ele. O Fagner, né? Cavarrão. Não, essa aí não é do meu tipo, não. Essa aí já é da senhora, mãe. Mas eu ficava ali curtindo aquelas músicas, ela chegava ali, batia na porta, campainha, não escutava. Ela gritava, batia. Uma hora eu cismava que ela estava na porta e estava lá, já tinha meia hora gritando lá fora, para me abrir a porta. Aí ela chegava, baixava, ela vinha com o disco do Rebanhão. Quer dizer, long play. Nem, eu trouxe umas músicas para você. Aí ela trazia o Rebanhão. Outro dia ela trazia aquele grupo Elos. Outro dia ela trazia o... Como chama o Álvaro, que nós gostamos muito? Voz da Verdade. Aí ela trazia os discos para mim. Aí eu fui trocando. Ela nunca falou comigo assim, para com essas músicas. E eu gostava desse também. E eu punha o grupo Elos para cantar. Alto também. E eu punha também, olha, a tema da lista, de uma lista só, né? Lembra que é a música? Meu paletó era de uma lista só, eu era mago que dava dó. Sem Jesus, o negócio assim, a música, eu esqueci como é que era. Minha vida que era muito louca, né? Louca. Isso era eu. Aí eu comecei a prestar atenção que a letra estava muito parecida com a minha pessoa. E eu punha no último volume. E eu cantava ali. Mas ela ia me evangelizando. Me evangelizando. E eu peguei, chegou um dia que eu chorava tanto dentro de casa com aquelas músicas. Porque sabe que a pessoa sem Jesus, quando você mostra algo de Deus para ela, por isso que eu falo, leva CD da Flávia, do Vinícius, dá para as pessoas. Você está perdendo tempo de não comprar as coisas de Deus para dar de presente, de presentear pessoas com aquilo que é de Deus, porque aquilo vai entrando na vida da pessoa sem esforço, sem tacar pecado na cara das pessoas, sem você afrontar a pessoa. Você é o filho de escarlata que está dentro da sua casa. Você é aquele que Deus levantou dentro da sua casa com propósito. É aquele que a sua boca, é aquela boca que quando fala todo mundo quer ouvir. Aquela palavra que na hora que sai, aquela palavra certa. E é isso que Deus quer. Aquela mulher, ela pendurou o fio de escarlata
correndo risco, ela pendurou ali, dizendo: olha, eu estou tomando uma nova decisão. Eu agora estou querendo é o Deus de Israel. Eu agora quero esse Deus desse povo, que é Deus do céu e da terra. Meu irmão, aonde tem o fio de escarlata de verdade, olha, a salvação. Aqui a palavra de Deus diz que aquele povo, o fio de escarlata estava lá. A proteção, a salvação, a libertação estava dentro daquela casa. E também tem, ela uniu a sua família. Diga isso, ela uniu a sua família. Imagina bem, a família dela teve que escutar ela falando do povo de Israel, porque como é que eles iam estar dentro dessa casa no fio de escarlata? Ela teve que unir, ela teve que chamar um por um e falar: olha, o Israel vem aí. E eu já ouvi que aonde eles passam, ó, o negócio acontece, destrói tudo, acaba com tudo. Se vocês querem a salvação, entra para dentro onde está o fio de escarlata. Ela uniu a família, ela conseguiu chamar a família e unir para que eles crescem também naquilo que ela estava crendo. Meu irmão, você está entendendo o que é a mensagem de Deus hoje para o nosso coração? Você está entendendo o que é? O que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã? A palavra de Deus diz que ela uniu a família. Ela chama a família para dentro de casa. E ela disse: olha, quando Israel passar, olha, a nossa casa vai ser salva. Aquele povo poderia ter tomado uma decisão de não ir, como foi no caso de Noé. Aquele povo poderia não ir, como foi no caso de Ló. Mas a família dela sabia que ela tinha palavra. Ô irmãos, quando a gente tem crédito dentro de casa, você tem crédito dentro da sua casa? Você é uma pessoa que fala, a sua família escuta. Você é uma pessoa que quando eles têm alguma dificuldade, eles chamam você. Aqui, ó, tá falando, aquela mulher, ela teve condição de chamar a família dela, de pregar para a família dela, porque ela tinha que falar: olha, os espias estiveram aqui na minha casa, e eles vão vir, e esse povo é aquele povo, ó, que nós ouvimos dizer que Deus abriu o mar para aquele povo passar. Ela uniu a família para que a salvação chegasse. Una a família. Una a sua família. Se hoje você é daquele que está aqui na goela com a família, libera o perdão. Deus está querendo usar você para a sua família. Se você tem alguma coisa contra alguém da sua família, libera hoje. Jesus está voltando. E se você tem Deus no coração, você jamais vai ficar feliz de Jesus voltar e sua família ficar. Nós precisamos entender, essas coisas são muito pequenas: briguinha, confusão, intriga, contenda, fofoca. Larga disso. Chegou a hora de unir a família e pregar para a família e dizer: família, Jesus está voltando, vamos nos unir, vamos buscar o Senhor, porque o Senhor está com pressa da salvação da nossa família. Igreja viva, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pela nossa casa. Não desista da família, não desista dos planos de Deus. A família é projeto de Deus. Fica de pé no seu lugar. Nesta manhã, a Bíblia diz assim: olha, que quando nós estamos diante da ceia, nós temos que confessar os nossos pecados. Ele diz: examine-se, pois, o homem. É cada um examinando a si próprio. Nós estamos vivendo um tempo de julgamento. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas julgam umas às outras. Nós estamos vivendo um tempo muito terrível, onde é um tempo que as pessoas olham mais para a vida do outro do que para a própria vida. Onde as pessoas, elas prestam mais atenção naquilo que os outros falam do que ela mesma pensa. Nós estamos vivendo o tempo da Maria vai com as outras. Um fala, o outro vai atrás, o outro vai atrás. Mas pela palavra de Deus, sabe o que diz? A palavra diz: olha, examine-se, pois, o homem.
examine-se você. Examine a sua vida. E se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa que não está certa, nós vamos falar com Deus aqui agora. Se tiver algo que não agrada a Deus, você vai falar com o Senhor. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia vos pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Que nesta manhã o Espírito Santo possa tocar no seu coração. E naquilo que não deu certo, que não foi bom, peça perdão ao Senhor. Abra o seu coração nessa hora. Fale com Deus, em nome de Jesus.